Oi gente, eu sou a Cat Lima e hoje eu vim gravar qual foi o meu resultado no meu teste DNA Origens. Se você tá com alguma dúvida de como ver o seu teste, de entender como que você abre tudo mais, eu gravei um vídeo mostrando como é o site, como você entra, como você mexe. É super simples, mas se você ficou com alguma dúvida, comenta lá no outro vídeo, vai aparecer aqui ou vai estar na descrição. Assista para você tirar todas as suas dúvidas, para você conseguir ver o seu resultado da melhor maneira. Este vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o resultado do meu teste, tá? Não vou me aprofundar muito, é só para vocês terem uma ideia de como que mostra, se faz sentido, se eu achei confiável ou não. Enfim, né, pra gente matar a curiosidade, porque eu já gravei todo o processo, é nada mais justo eu gravar o resultado. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão adorar. Primeiro, eu vou olhar aqui no computador, vou falando quais foram as porcentagens, vou explicar um pouquinho por que eu achei super confiável, se valeu a pena, se fez sentido para mim, e depois eu mostro um pouquinho como é no site. Eu já mostrei no outro vídeo, mas eu mostro um pouquinho novamente, ok? Então vamos lá. O meu, quando eu entrei, confesso que na primeira parte, que é a parte que tem uma maior porcentagem, eu não me surpreendi, né? Não foi nenhuma surpresa. Pela história da minha família mesmo, dos meus avós, pelo que eu fiquei sabendo pelos meus pais e alguns tios, fez total sentido. Até pela história aí do meu sobrenome, então fui pesquisando um pouquinho mais antes de fazer esse teste. Quando apareceu o teste que teve essa maior porcentagem, fez total sentido, porque confirmou a história que meus avós contavam. 82,1% foi Europa. E aí, o que acontece? 62%, né, 62,2% foi Portugal e Espanha. Eu já sabia. Espanha me surpreendeu um pouquinho. A gente não tinha muita ideia, porque o sobrenome da família tem origem nos dois lados, tanto em Portugal quanto em Espanha. E aí eu achei que realmente só viesse de Portugal, mas não, também tem uma porcentagem de Espanha. E eles vão explicando no resultado, e pelo que eu entendi é algo muito próximo, assim, sabe? É uma linha muito tênue. Então é comum, pelo menos pelo que eu entendi, essa confusão, ou um processo de quem é daqui, quem é dali, sabe? Confesso que eu não me aprofundei muito. Talvez eu esteja falando um pouco de besteira quando eu falo que isso é muito comum, mas no meu caso eu achei super válido e fez sentido. Depois eu fui pesquisando um pouquinho mais sobre a história dos familiares e real, tipo, tá correto. Então, ele fala sobre a história de Portugal e Espanha, como é que eles chegaram aqui no Brasil, fala um pouco sobre a cultura, sobre os alimentos. Depois eu vou mostrar para vocês pelo computador, porque mesmo dando um mau contato tipo na tela, é muito legal quando você clica que ele expande no mapa e aí fica tipo bem colorido a região ali onde tecnicamente seus ancestrais vieram, né, de onde surgiu o seu DNA. Então eu achei isso muito legal. Depois, quando você clica aqui, aí aparece, né, Península Ibérica, então 62,2% Portugal e Espanha. Aí depois tem 8,7% do sudeste da Europa, então Sardenha. 6,6% das Ilhas Britânicas, então Grã-Bretanha. E 4,7% do leste da Europa, Hungria. Essa foi a maior parte, né, a maior porcentagem. Depois, 7,3% veio da América. E aí tem nativos da América do Sul, que foi 4,1%, que é nativos. Depois, 7,3% da América. Então, 4,1% foi nativos da América do Sul e 3,2% foi nativos da América Central. Aí, quando você clica,
que eu já vou mostrar daqui a pouco, ele vai mostrar no mapa. Então, por exemplo, o Nativos da América do Sul, ele deixa toda a região onde tem Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Brasil, Paraguai, Chile, Uruguai, Argentina, tudo em amarelo. Aí quando você clica Nativos da América Central, aí ele vai lá pro lado de México, Guatemala, né, Costa Rica. Depois teve 7,2% da África. Então, aí eles dividiram, por exemplo, oeste da África, 2,6% Camarões e 1,2% da Gâmbia. Eles deixam bem mais, como vocês podem ver, bem mais correto, né? O outro, não mais correto, mas assim, bem mais centralizado. Então, esse é 2,6% de Camarões, tá ali, bem centralizado. O outro, quando a gente fala sobre a América, que ele fala sobre a América do Sul, ele vai deixar preenchido todos aqueles lugares, todos os países da América do Sul, porque não é um só centralizado. Voltando para a parte da África, norte da África deu 3,4%, e aí já não é tão centralizado, então pode ser Marrocos, Argélia, Tunísia, e 3,4% Ásia. Aí veio essa parte de 3,4% Oriente Médio, Palestina. Eu fiquei bem curiosa quanto a isso, não imaginava. E aí pega um pouquinho de Israel e Cisjordânia. O que me deixou surpresa? A parte do Oriente Médio eu não imaginava, nem um pouco. Confesso que eu pensei que teria um pouquinho mais sobre a parte da África, pelo pouco que eu me aprofundei aí, achei que teria um pouquinho mais, e não só 7,2%, mas achei muito interessante. A parte da Europa não surpreendeu e a parte da América também não, né, gente? Se a gente for pesquisar aí sobre a história do nosso país, como foi colonizado e tudo mais, você já tem uma ideia que teria esses lugares, né? É lógico que existem pessoas que a família vieram de outros lugares, aí ok. Mas a minha eu já sabia que tinham portugueses, eu já imaginava que tinha índio, que tinha africano, então não foi nenhuma surpresa quanto a isso. Como eu já disse, eu fiquei surpresa com a parte da Espanha, porque antes de ver o resultado eu não tinha me aprofundado ainda, eu não sabia que poderia ter. E a parte da Ásia que eu fiquei realmente muito surpresa, que foi a parte da Palestina. E é uma coisa que eu não vou saber, tipo, da onde veio, né? Meus avós já faleceram e não tem ninguém da família, assim, que possa saber um pouco. Então, ficará aí na curiosidade. Mas fiquei feliz. E aí é legal, porque junto com as técnicas, né, por exemplo, com o Theta Healing, que é uma terapia quântica, a gente consegue honrar e curar essas questões dos nossos ancestrais. Às vezes você tem ancestrais de uma região onde hoje você tem um preconceito, né, com as pessoas daquele lugar, onde hoje você tem aí uma limitação quanto àquilo. Você consegue ir limpando esses preconceitos. Então isso é muito interessante, porque quando você começa a limpar isso dentro de você, você se cura, você acolhe os seus ancestrais, você se sente parte daquele grupo, daquela energia. Então é muito interessante. E obviamente quem tiver interesse pode me chamar, pode marcar uma sessão comigo, que será uma honra atender vocês, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, para conseguir ter essas curas, para trazer aí esse acolhimento, essa junção de ancestrais, de lugares, de histórias, porque eu acho isso muito bonito e é muito necessário, né? Nós estamos num momento onde a gente precisa cada vez mais curar essas feridas, entender que independente de país, independente de cultura, somos todos humanos e precisamos nos respeitar
precisamos nos tratar com empatia e com amor. Então, eu fiquei muito feliz realmente com o resultado, me senti muito plena, como se eu conhecesse um pouquinho mais da minha história. Tenho certeza que quem fizer também vai sentir isso. É muito louco você se sentir mais completa sem só sabendo da onde veio, mas não necessariamente tendo contato com alguém de lá, né? Mas quem faz aí vai entender o que eu tô falando. Essa plenitude, assim, parecendo que juntaram uma pecinha que faltava. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica quando a gente clica no mapinha, que eu achei muito interessante. Eu tentei gravar pelo computador, mas ficou dando mau contato e eu não sei como é que faz isso de uma maneira que não fique ruim. Então, vou gravar aqui da tela do celular. Primeiro você vai lá, faz o seu login, né, com seu e-mail e senha. E aí pelo celular ele já aparece aqui, ó, meus resultados, origens, tá vendo? Embaixo tem os que eu ainda não tenho, ele pergunta se quer comprar. E aí você consegue vir aqui e clicar no seu resultado. Como eu disse, eu coloquei minha foto, mas não é obrigatório, que tem o nome. Aí eu já falei, né, sobre essa parte colorida que mostra a maior porcentagem e as menores. Então 82,1% foi Europa, 7,3% América, 7,2% África e 3,4% Ásia. E aí o que você faz? Você clica aqui, ele vai mostrar de onde, né? Então 62,2% Portugal e Espanha. E aí embaixo, ó, tem os outros. Todos eles têm isso. Você consegue ver qual lugar exato que veio. Aqui, ó, eu achei muito interessante, gostei bastante, tá vendo? E aí você vai e consegue aqui, por exemplo, Portugal e Espanha, ver detalhes sobre a região, no mundo, no Brasil, história e saúde. Então é muito interessante, ó, tradição, culinária, lugares. Então, sobre região. Aí tem um texto explicando como o que acontecia, tudo bonitinho, de onde que veio, de onde surgiu, né? E aí você, ó, consegue contar aqui a questão como foi no mundo, como que aconteceu esse processo da população espalhada, quais são as línguas, aí passa de novo no Brasil, como que os portugueses e os espanhóis chegaram aqui. Aí vai mostrando toda a história. É lógico que, como eu já disse, é uma maneira mais rasa, né? Se você quer saber um pouco mais sobre a história, você realmente tem que pesquisar e se aprofundar. Mas tem toda a história bonitinho. Aí depois você consegue ver a parte de saúde. Aí lembra que eu já comentei sobre quais são as doenças que tem predisposição, quais são as doenças que as pessoas sabem que vêm daquela região, e aí consegue fazer um teste, né? Então, assim, o teste do pezinho, que é tão comum aqui no Brasil, ele mostra de onde que veio, por que que acontece, né? Que tem que fazer o exame. Então, é muito legal. Aí você pode voltar aqui. Pode clicar, ó, como era a tradição. Se abrir tá ótimo, né? Vou tentar de novo. Aí ia ser muito mais prático pelo computador, mas infelizmente ficar vendo aquela tela toda borrada ia ser péssimo. Deixa eu ver aqui na culinária se abre. O celular não tá abrindo. Vou fazer o teste aqui no computador. Ai, como eu disse, tá bugando, mas dá pra ver. Aqui não vai abrir a imagem, eu já tentei, mas não tá carregando no site. Enfim, aqui é o que eu já mostrei, né? Você pode ir clicando e lendo um pouco mais. E aqui é aquela parte que eu não consegui abrir pelo celular. Então você vem nessa parte aqui de tradição, aí você clica e ele vai aparecer aqui
um pouquinho, uma coisa tipo interessante sobre a tradição. Aqui tem mais um. Aí tipo culinária. Aí ele fala qual alimento, qual culinária mais comum. Depois, lugares. Fala sobre os lugares interessantes daquela região, os mais conhecidos, que tem uma história e tal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo.